Emocionante. Milionário, descobre faxineira pobre com bebê na chuva e transforma tudo em um segundo. Carlos sempre foi um homem de negócios implacável, dominando o mercado financeiro com sua inteligência afiada. Aos 35 anos, ele desfrutava das delícias da vida em um luxuoso apartamento na Avenida Paulista, cercado por todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Porém, em meio a carros de luxo, jantares exuberantes e convites de alto nível, havia um vazio profundo em seu coração. Ele carregava uma solidão pesada, como uma sombra que o seguia a cada passo. Em um dia cinzento, enquanto a chuva caía desabalada, Carlos decidiu sair mais cedo de casa. O trânsito da cidade paulista poderia ser um pesadelo e ele queria evitar essa dor de cabeça. Ao cruzar a rua, algo o fez parar. Era Maria, uma faxineira de 28 anos, com um pano desgastado cobrindo a cabeça em uma tentativa fútil de se proteger do forte temporal. Em seus braços, um bebê chorava. Até mesmo a chuva parecia preferir ficar longe da cena. O olhar aflito de Maria, seu vestido simples encharcado, fez o coração de Carlos apertar. Como era possível que em um mundo de tanto luxo, aqueles olhos pudessem irradiar tanta tristeza? Naquele instante, a lembrança de sua avó veio à mente como um flash, as histórias de superação que ela contava, as dificuldades enfrentadas. A sensação de impotência invadiu Carlos, como uma tempestade súbita. Maria o olhava, e em seus olhos havia uma mistura de esperança e desencanto. A cena era tão poderosa que o abalar profundo de Carlos começou a questionar seus próprios valores. O que realmente importava em sua vida? Poderia ele fazer a diferença de alguma forma? Carlos começou uma conversa sincera com Maria. Ela desabafou sobre sua luta diária, não apenas para sobreviver, mas também para dar dignidade ao filho, Pedro. O desespero em sua voz era palpável. Cada palavra soava como um grito silencioso em meio à chuva. Ela contava sobre as contas que não paravam de chegar e os sonhos que pareciam distantes. O cotidiano exato de Maria, seu amor por aquele bebê, repleto de sacrifício e esperança, tocou o coração de Carlos como um raio. Então, sem pensar, como um ato quase reflexivo, Carlos fez uma proposta. Não apenas um abrigo temporário, mas uma oportunidade de trabalho em sua empresa. Mas ele hesitou, o medo do julgamento o paralisou por um instante. O que seus colegas pensariam? Seria um ato de bondade ou um movimento tolo, arriscando a sua imagem? Quem ele acha que é para querer ajudar uma faxineira? Ressoou em sua mente. Porém, quando seus olhos encontraram o pequeno Pedro, a decisão cristalizou-se. Eu vou ajudar, pensou Carlos, e ofereceu a Maria o treinamento que poderia mudar suas vidas. Enquanto esperava o dia de apresentá-la na empresa, um clima de resistência e desconfiança pairava sobre o escritório. Os olhares de reprovação de seus colegas eram como facadas. Por que ele se importaria com alguém assim? Murmuravam. Mas Carlos também estava mudando. A luta de Maria não era só dela, era uma luta dele também. E quem diria que um simples encontro na chuva mudaria tudo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Carlos, sufocado pela pressão do ambiente, já começava a perceber que, enquanto Maria lutava para se inserir em um mundo que parecia hostil, ele também precisava enfrentar suas próprias barreiras emocionais. Ao olhar por uma janela, a chuva continuava a cair, simbolizando não apenas a menção de transformação, mas uma limpa na alma. Seria possível que essa mudança fizesse diferença na vida de Maria e também na sua? Enquanto os conflitos começavam a borbulhar na equipe, a dúvida se instalou em seu coração. Eles conseguiriam superar as barreiras que a sociedade impunha? E seu próprio dilema de liderança seria forte o suficiente para moldar um novo caminho? Carlos sentiu a pressão aumentar enquanto os dias passavam. A música suave tocava ao fundo no escritório, mas ele mal conseguia ouvir.
Cada vez que um colega passava por ele, a expressão de incredulidade e desprezo era como uma corrente elétrica em seu corpo. Ele realmente vai fazer isso? Era o pensamento que pairava por todos os lados, como um eco que não parava de se repetir. Maria, por outro lado, estava prestes a entrar em um ambiente desconhecido. Estava prestando atenção no que Carlos dizia, mas a incerteza era clara em seu olhar. A ideia de trabalhar em um escritório, entre pessoas que nunca havia conhecido, a apavorava e, ao mesmo tempo, instigava sua curiosidade. Como seria? Seria aceita ou apenas mais uma tentativa frustrada? Para ela, essa possibilidade era como um sonho que talvez poderia proporcionar ao pequeno Pedro um futuro melhor. Assim, no dia do treinamento, Maria se preparou com o melhor que tinha. Um vestido que não parecia muito diferente de seu uniforme de faxineira, mas que ela tinha limpado como se fosse uma armadura. Enquanto olhava no espelho, tentou se encorajar. "Você é mais forte do que pensa", murmurou para si mesma, tentando silenciar a voz interior do medo. Carlos a aguardava na entrada do prédio, com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao vê-la, um sorriso apareceu em seu rosto, iluminando sua expressão cansada da depressão que carregara nos últimos dias. "Você está ótima, Maria", disse ele com sinceridade. E naquele momento, Maria sentiu uma onda de confiança. Mesmo que as palavras de Carlos fossem simples, eram carregadas de significado. Dentro do escritório, o clima era tenso. As vozes sussurrantes se calaram quando Maria entrou. Todos a observavam com olhares curiosos e julgadores. Carlos, percebendo a atmosfera pesada, tomou uma atitude. "Pessoal, essa é a Maria. Ela irá fazer parte da nossa equipe e merece exatamente o mesmo respeito que qualquer um de vocês", afirmou com firmeza, como se o mundo lá fora dependesse daquela afirmação. Maria respirou fundo, ainda insegura, mas o olhar de Carlos a encorajou. À medida que o treinamento avançava, ele percebia a dedicação e a inteligência dela. Maria absorvia tudo como uma esponja, fazendo perguntas, mostrando interesse genuíno e, aos poucos, ganhando confiança. O diagrama que antes parecia complicado se tornava mais simples a cada explicação. Não obstante, o clima hostil era palpável. Algumas pessoas ainda trocavam olhares disfarçados, murmurando em vozes baixas. Carlos sentia o desconforto crescendo em seu estômago. Ele tinha uma decisão a tomar. Precisava agir antes que a resistência se transformasse em uma barreira intransponível. Ele não poderia deixar que o egoísmo de outros atrapalhasse a chance de Maria e Pedro. Então, em um momento de clareza, Carlos finalmente decidiu fazer uma reunião com toda a equipe. O que ele diria poderia mudar tudo, não só para Maria, mas para toda a cultura da empresa. Assim, com o coração na mão, ele se preparou mentalmente para o que vinha a seguir. As palavras que escolhesse poderiam abrir portas ou criar abruptos abismos. Com o olhar firme e a determinação renovada, Carlos se dirigiu ao grupo. "Precisamos conversar sobre o que é realmente importante aqui", começou ele, a voz carregada de emoção. E entre o esperado e o inesperado, o que ele diria poderia não apenas transformar Maria, mas moldar o ambiente ao seu redor para sempre. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Seria aquele o momento em que Carlos e Maria se uniriam em uma luta que transcenderia as barreiras sociais ou acabaria por fragmentar tudo pelo que tinham lutado? Carlos respirou fundo, sentindo o peso das expectativas de sua equipe em seus ombros. A sala estava cheia, mas nem todos estavam dispostos a ouvir o que ele tinha a dizer. Ele percebeu olhares céticos e sussurros maldosos, mas sabia que deveria seguir em frente. O coração batendo forte, ele começou novamente, agora com um pouco mais de confiança. "Olhem, eu sei que muitos de vocês têm seus preconceitos. Eu também tenho, mas precisamos nos lembrar do que nos une como equipe", disse ele, as palavras saindo mais firmes a cada instante. "Maria não está aqui apenas para ocupar um espaço, ela está aqui para mostrar que todos têm direito a uma chance, independentemente de onde tenham vindo." Enquanto falava, ele olhou diretamente para os rostos dos colegas. Um por um, ele tentava levar seu olhar até os que o observavam com desdém. Alguns pareciam surpresos, outros ainda céticos. Mas havia algo mais naquele olhar.
talvez um leve sinal de reflexão, uma centelha de empatia. Estamos todos no mesmo barco, continuou Carlos, agora com a voz mais alta e clara. Maria é uma pessoa incrível, e se vocês apenas derem uma oportunidade, vocês verão do que ela é capaz. Eu estarei aqui para apoiá-la. Nós devemos todos fazer o mesmo. Maria, sentada no fundo da sala, sentiu um nó se desfazer em seu estômago. O discurso de Carlos estava tirando a pressão que a seguia desde o momento em que entrou no escritório. Ela sabia que tinha suas limitações, mas também sabia que tinha um potencial enorme. Essa era a chance dela. Uma mulher chamada Bianca, que trabalhava no departamento de vendas, foi a primeira a quebrar o silêncio. Carlos, não estou dizendo que não devemos dar uma chance a ela, mas será que estamos realmente preparados para isso? A cultura aqui sempre foi o que é, e se não funcionar? Carlos a encarou firme. E se funcionar? E se nós perdermos uma oportunidade incrível só porque decidimos julgar antes de conhecer? Não foi assim que nós todos chegamos aqui? Alguém acreditou em nós? Agora é o nosso momento de retribuir. Conforme a conversa se desenrolava, novos olhares começaram a mudar. Alguns dos colegas começaram a se questionar internamente. Maria, por sua vez, sentia um calor tomar conta dela enquanto acompanhava a discussão. Uma parte dela queria que Carlos parasse e não expusesse mais suas fragilidades, mas outra parte sabia que aquele era um momento crucial para sua vida. Enquanto a reunião continuava, uma atmosfera diferente começou a se formar. Um por um, alguns colaboradores levantaram a mão e expressaram suas preocupações, mas também suas esperanças. Havia um murmúrio de apoio crescente que embalava o ambiente, e Maria começou a perceber que realmente podia contar com os outros. Depois de uma longa discussão, Carlos concluiu: vamos dar uma chance a ela, não apenas porque é o certo, mas porque somos mais fortes juntos. Precisamos de diversidade, precisamos de diferentes pontos de vista, e Maria pode trazer isso para nós. Maria olhou para Carlos, os olhos brilhando de gratidão. Ela não sabia se era a única a sentir, mas naquele momento havia um fio de esperança que ligava todos na sala. Era como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Quando a reunião terminou e todos começaram a se dispersar, uma nova centelha de determinação acendeu dentro de Maria. Ela sabia que ainda havia muito a conquistar e que os olhares de julgamento poderiam ainda estar por aí, mas pela primeira vez estava disposta a lutar por seu lugar. Mas antes que ela pudesse se levantar, Carlos se aproximou dela. Maria, você está pronta para isso? As coisas podem não ser fáceis, mas eu estarei ao seu lado. Maria olhou para ele, o sorriso se ampliando em seu rosto. Estou pronta, Carlos, mas me diga uma coisa. E se eu falhar? Carlos hesitou por um instante, sentindo o peso da pergunta. E foi nesse exato momento que ele percebeu. A luta deles estava longe de acabar. O verdadeiro desafio estava prestes a começar. E o resultado poderia definir não só as vidas de Maria e Pedro, mas de toda a equipe. O que será que os aguardava nos próximos dias? Os dias seguintes ao discurso de Carlos foram intensos. Maria estava em seu novo posto, mas a pressão era palpável. O escritório, que parecia um escritório qualquer, tornara-se um campo de batalha. Ela sentia a expectativa, as esperanças e os sussurros pesados de seus colegas, como se estivesse sempre sob um holofote. Logo pela manhã, quando entrou na empresa, Maria percebeu que o clima havia mudado. Algumas pessoas a cumprimentavam com sorrisos sinceros, outras com a mesma indiferença de antes. Ela não sabia se deveria se sentir otimista ou cautelosa. O primeiro desafio logo se apresentou quando um projeto importante foi entregue. Maria tinha em mente uma proposta inovadora que poderia ajudar a equipe a se destacar. Mas como convencer todos da sua ideia? Na sala de reuniões, o ambiente era incógnita. Os rostos conhecidos agora estavam de alguma forma distantes. Maria respirou fundo e decidiu que era hora de expor seus pensamentos. Ao abrir a boca, a insegurança lhe mordeu a língua. Bom,
Eu tenho algo a sugerir. Sua voz saiu trêmula e automaticamente ela se sentiu menor. Carlos, sentado à mesa, a olhou com apoio. Era como se ele dissesse, vá em frente, sem precisar pronunciar uma palavra. Com essa pequena chama de incentivo, Maria falou sobre o projeto e, para sua surpresa, os colegas começaram a se mostrar mais receptivos. Havia questionamentos e algumas críticas, mas ela as encarou de peito aberto, finalmente acreditando que poderia contribuir. O tempo passava, e conforme as reuniões avançavam, começou a notar uma mudança real. As pessoas debatiam suas ideias, mas agora havia espaço para que ela se manifestasse. Era emocionante. A cada intervenção, um pouco daquela pressão se dissipava, dando lugar a um sentimento de pertencimento. Mas Maria ainda sentia um receio escondido, como um fantasma que insistia em acompanhá-la. Uma tarde, durante uma conversa casual no café, Bianca se aproximou de Maria. Você sabe, eu estava pensando. Aquela reunião foi um grande passo, mas é só o começo. A verdadeira transformação leva tempo, e nem todos estão prontos para isso, disse com um sorriso, mas com um olhar preocupado. Eu entendo, Bianca, mas o que faço se eu falhar? Maria perguntou, a insegurança retornando. A colega sorriu novamente, agora com um ar de empatia. Falhar faz parte, o importante é o que vem depois. Levante a cabeça e siga em frente, não deixe que os outros te derrubem. Se a equipe perceber que sua determinação é real, as coisas vão mudar. Maria absorveu aquelas palavras. Algo dentro dela começou a se moldar. O calor da determinação era renovado, e ao voltar para a rotina, ela sentiu um novo ânimo a cada ato cotidiano. No entanto, a verdadeira prova estava por vir. Uma apresentação importante foi marcada com um cliente-chefe, e Carlos a escolheu para ser a responsável. O coração acelerou. Todos os olhares estariam sobre ela, e a possibilidade de falhar era real. O que aconteceria se Maria decepcionasse a equipe agora que, finalmente, ela fazia parte deles? Enquanto se preparava, uma ansiedade a consumia. Maria passou as horas que antecediam a reunião revisando suas anotações, ensaiando o discurso em sua mente. Quando chegou o momento, ela não sabia se estava respirando ou se seu corpo estava à deriva. Antes de entrar na sala de reuniões, ela olhou para Carlos. Os olhos dele estavam cheios de apoio, uma chama que acendeu seu espírito mais uma vez. Você consegue, Maria. Lembre-se, temos a equipe ao seu lado, disse ele. Com isso, Maria entrou, sentindo que aquela era a hora decisiva. E à medida que as palavras começavam a sair, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que ela conseguiria superar suas dúvidas e ser realmente a mulher que sempre acreditou ser? Essa era apenas a primeira das muitas batalhas que ainda estavam por vir, e naquele momento Maria sabia que a transformação dela estava apenas começando, mas a questão que pairava agora era como tudo isso mudaria a dinâmica da equipe e a visão de seus colegas em relação a ela. O clima na sala de reuniões era tenso. As paredes pareciam se aproximar enquanto Maria analisava os rostos de terceiros, alguns curiosos, outros céticos. O cliente, um homem de terno escuro e olhar afiado, observava-a atentamente. Cada momento que passava deixava Maria mais nervosa. Ela já se sentia como uma artista em um palco lotado, o coração batendo descompassado. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui hoje, começou, a voz tremendo. Mas, ao olhar nos olhos do cliente, uma faísca de determinação surgiu. Maria respirou fundo e continuou. Hoje eu quero mostrar como nosso projeto pode realmente fazer a diferença para o seu negócio. Palavras saíam, uma após a outra, como se finalmente conseguisse fluir uma correnteza estagnada. Com cada slide que apresentava, percebeu que a tensão do local diminuía. Ela mantinha o olhar firme, mesmo quando notou algumas expressões de dúvida entre os membros da equipe do cliente. Uma crítica surgiu, mas Maria não se deixou abalar. Entendo sua colocação e é um ponto válido. No entanto, gostaria de mostrar como podemos ajustar isso para atender suas expectativas. Os murmúrios na sala começaram a se transformar. Um clima de colaboração foi criando raízes.
Após sua apresentação, um silêncio ensurdecedor se instalou. O tempo parecia se arrastar e, em meio à inquietação, Maria manteve um olhar esperançoso em direção a Carlos. Aquele símbolo de apoio estava ali e parecia transmitir a mensagem de que tudo ficaria bem. O cliente finalmente quebrou o silêncio. É uma proposta interessante, Maria. Eu quero ver como isso se desenvolve. As palavras dele a atingiram como um raio de sol após uma tempestade. Suspiro coletivo escapou da equipe, e um sorriso nervoso brotou no rosto de Maria. Ela sentiu uma onda de alívio inundar seu peito. Não era apenas uma declaração, era um reconhecimento da luta dela. Naquela tarde, ao sair do escritório, o céu nublado de São Paulo parecia menos opressor. Os sorrisos de seus colegas a saudavam enquanto ela passava, e a equipe agora se mostrava mais receptiva. Mas, apesar do alívio, algo ainda a incomodava. No fundo de sua mente, aquela dúvida persistia. Seria isso mesmo o que todos pensavam? Ou seria apenas uma reação momentânea? Assim que chegou em casa, Maria se deixou cair no sofá, exausta. O telefone vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Você foi incrível hoje. Orgulho de você. O coração dela estremeceu com as palavras. O que parecia ser apenas mais um dia, agora trazia a semente de algo maior. No entanto, mesmo diante dessa conquista, o peso da autocrítica não estava totalmente aliviado. No fundo, necessitava compreender se poderia ser uma líder não apenas na apresentação, mas também no dia a dia. O dia seguinte estava se aproximando, e ao olhar para o calendário, Maria se lembrou de uma reunião de planejamento que aconteceria com todos os líderes. O desafio estava longe de acabar. As dúvidas ainda dançavam em sua mente, misturadas aos ecos de apoio que recebia. E ao se preparar para ir novamente ao escritório, uma pergunta a acompanhava. Até onde ela poderia realmente ir ao lado de sua equipe, e o que mais precisaria enfrentar e provar para que sua transformação fosse completa. Maria acordou cedo na manhã daquela reunião. O sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando seu quarto com um brilho suave, mas seu coração não estava tão radiante. As perguntas a assombravam. E se eu desapontar minha equipe? E se não conseguir atender às expectativas dos líderes? Ela precisava de coragem, mais do que nunca, e soltou um suspiro pesado. Ao chegar no escritório, Maria sentiu uma nova atmosfera. A equipe estava mais unida, como se o sucesso da apresentação tivesse murchado as barreiras invisíveis entre eles. As conversas nos corredores agora eram animadas, e ao cruzar com seus colegas, recebia olhares encorajadores, como se todos compartilhassem um segredo valioso. Na sala de reuniões, os líderes se acomodavam, e Maria não pôde deixar de notar o nervosismo de alguns. Eles eram mais experientes, mas, segundo a intuição dela, estavam tão apreensivos quanto ela na apresentação anterior. É hora de mostrar que somos fortes juntos, pensou. Quando chegou sua vez, Maria respirou fundo e colocou um slide na tela. A imagem do projeto aparecia iluminando a sala. Hoje vamos debater nossa visão e como podemos unir forças para superar nossos desafios, começou. Sua voz mais firme do que antes. Sentia-se uma navegadora, guiando seu barco em meio a um mar revolto. Mas, logo, se deparou com uma crítica pesada. Um dos líderes, sempre polido e fundamentado em suas abordagens, questionou a viabilidade do que apresentava. A sala silenciou, como se todos segurassem a respiração. Maria sentiu um frio na barriga, mas, em vez de recuar, lembrou das palavras de Carlos, de que desafios poderiam se transformar em oportunidades. Eu compreendo sua perspectiva, respondeu com um semblante determinado, mas gostaria de propor uma ideia que pode expandir essa visão e criar novas possibilidades. O murmúrio de aproval começou a se espalhar. Era como se um feixe de luz surgisse entre as nuvens escuras. Conforme a reunião avançava, ideias fluíam como um rio. Maria começava a sentir que aqueles momentos de incerteza estavam se dissipando. O projeto, antes visto como algo distante, começou a ganhar forma e voz. As discussões se tornaram vibrantes, trazendo à luz o potencial de todas as contribuições.
Quando um colega ofereceu uma estratégia para mesclar processos antigos com novas tecnologias, Maria sentiu que o nós estava se unindo de verdade. A sensação de pertencimento se espalhou e aquela sala de reuniões, antes opressora, passou a ser um espaço ativo de colaboração. Ao final, Maria se despediu dos líderes, exausta, mas realizada. A semente que havia plantado estava começando a frutificar. Enquanto os colegas a parabenizavam, um sorriso genuíno brotou de seu coração. Eu consegui, pensou, mas, em seguida, uma sombra de dúvida a atravessou. E se meu esforço não fosse suficiente? E se as mudanças não aprovem? Ao sair, Maria notou um grupo de funcionários conversando animadamente sobre o projeto. Um dos homens, que antes não se mostrava muito interessado, agora olhava para ela com admiração. Dali em diante, uma nova pergunta começou a incomodar. O que mais eu posso fazer para transformar minha equipe e fazê-los acreditarem em nós? E enquanto pisava no corredor, percebeu que cada passo que dava poderia levar a um impacto maior do que imaginava. O desafio se renovava e o destino de Maria parecia mais interligado à sua equipe do que nunca. Uma brisa leve atravessou a cidade e com ela veio uma certeza: a jornada estava apenas começando. Mas o que aguardava nos próximos passos? Os dias seguintes foram repletos de atividade e um clima de entusiasmo pairava sobre a equipe. O projeto, que antes era apenas uma ideia no papel, agora tomava forma. Maria se sentia mais confiante a cada nova interação, cada novo plano que surgia. O brilho nos olhos de seus colegas se tornava mais vívido, como se a faísca de esperança tivesse renascido. Mas enquanto todos estavam curvados em cima dos detalhes e prazos, a sombra da dúvida ainda pairava sobre Maria. Ela queria garantir que todos se sentissem parte daquela transformação, mas como motivar cada um deles de forma individual? Essa era a pergunta que a seguia. Maria não era apenas uma líder, era parte daquele grupo, e sua responsabilidade a fazia refletir. Em uma segunda-feira, Maria decidiu chamar todos para um café da manhã informal. Queria criar um ambiente mais descontraído, onde pudessem compartilhar não só ideias, mas também medos e expectativas. A mesa estava cheia de pães frescos, frutas e café quentinho. Ao redor, sorrisos se espalhavam, enquanto o clima leve trouxe um pouco de alívio para a tensão que havia no ar. Quando se sentou à mesa, notou que alguns colegas estavam mais calados do que outros. Maria, então, falou abertamente sobre suas inseguranças. Eu também tenho medo, confessou. Medo de não atender às expectativas, de não sermos bons o suficiente. Os olhares que antes eram animados mudaram. A vulnerabilidade dela fez com que outros se abrissem e a conversa começou a fluir. Cada um compartilhou anedotas, ansiedades e esperanças. Era claro que todos tinham seus fardos. Eu pensei que só eu estivesse me sentindo assim, comentou um designer, passando a mão pelos cabelos. Ele parecia mais leve ao dividir seus sentimentos. Outros começaram a se juntar, cada um contribuindo com suas histórias, transformando aquele café da manhã em algo mais profundo. Era um momento de solidariedade. Juntos podemos mais, disse um dos estagiários, com um brilho nos olhos. Aquela simples frase reverberou pela mesa e Maria sentiu que, naquelas poucas horas, eles haviam formado um laço desconhecido. A insegurança começava a se dissipar, dando lugar a um sentimento poderoso de união. No entanto, logo depois desse momento especial, algo inesperado aconteceu. Assim que o café da manhã terminou, Maria foi chamada a uma reunião de emergência com os líderes do setor. Uma onda de apreensão a envolveu. O que poderia ser tão urgente assim? Enquanto caminhava até a sala, seu coração batia acelerado. Uma parte dela desejava que tudo estivesse bem, mas outra parte sentia o medo crescente de que os enterros de tempo e esforço estivessem em risco. Ao entrar na sala, o olhar dos líderes era sério. Maria, precisamos discutir a próxima fase do projeto e uma decisão que precisamos tomar rapidamente. A frase a atingiu como um raio. O que poderia ser tão drástico? E, enquanto se sentava, Maria percebeu que as palavras que iriam ser ditas poderiam moldar não apenas o projeto, mas a própria equipe.
Poderia ser a oportunidade de brilhar ou o caos total. A atmosfera estava densa e um novo desafio se apresentava. Um pensamento atormentava. Estamos prestes a entrar em um caminho sem volta. E, no fundo, ela sabia que o que fosse decidido a partir daquela reunião poderia ser um divisor de águas na história de sua equipe. O que exatamente os líderes estavam decidindo? Maria já estava preparada para lutar? A tensão se acumulava e cada segundo parecia uma pequena eternidade, o destino aguardando para se revelar. A sala estava mergulhada em um silêncio tenso que parecia pesar no ar. O olhar dos líderes se fixou em Maria, carregando uma expectativa que a fez sentir um frio na barriga. Era como se todos na sala soubessem que aquela decisão poderia mudar o rumo do projeto e, por consequência, suas vidas. O que decidimos pode impactar nosso orçamento e o cronograma, começou uma das líderes, sua voz firme, mas não sem um lampejo de preocupação. Estamos considerando a possibilidade de reduzir o número de pessoas na equipe. As palavras penetraram o ambiente como uma faca afiada. Maria sentiu seu estômago revirar. Não era apenas sobre números, era sobre cada um deles, sobre aquelas histórias que haviam sido compartilhadas no café da manhã. Os rostos dos colegas passaram por sua mente, cada um com suas aspirações e desafios. Mais uma vez, a responsabilidade pesava sobre ela. Isso não é justo, ela pensou, mas uma voz interior lhe dizia que precisava manter a calma, que o caos poderia ser contornado. Poderíamos revisar os prazos em vez de cortar a equipe, ela se adiantou, quebrando o silêncio pesado. Como podemos unir forças em vez de nos separar? Se todos nós trabalharmos juntos, quem sabe o que podemos alcançar? Os líderes a encararam, surpresos pela defesa que se formava em seu tom. Maria continuou, sentindo a coragem crescer dentro de si. Estamos construindo algo incrível aqui. Cortar pessoas não é a solução. Precisamos de todos, especialmente agora que a equipe se uniu. Houve murmúrios entre os membros da equipe que estavam na reunião, mostrando que ela havia tocado uma corda sensível. Os sussurros transformaram-se em conversas baixas, até que uma voz se ergueu. Ela está certa, precisamos de um esforço conjunto agora mais do que nunca. O designer que havia se aberto no café da manhã era agora uma das vozes mais firmes. Maria mal podia acreditar. Uma onda de força a atravessou. Se eles poderiam lutar por isso juntos, talvez eles estivessem realmente prontos para qualquer desafio. A energia na sala pareceu mudar. Os líderes começaram a olhar uns para os outros, avaliando a resposta calorosa da equipe. Maria acreditava que poderia haver uma chance. A líder que havia falado inicialmente franziu a testa, refletindo. Talvez precisaríamos considerar outras opções, disse ela, quase para si mesma. O tempo pareceu parar enquanto as decisões se moldavam. Assim, mais uma vez, Maria decidiu não se calar. Se ela quisesse a mudança, precisava agir. Vamos conversar sobre novas abordagens, ela disse, firme e decidida. Precisamos da criatividade de todos nós. Os líderes pareceram hesitar, mas a atmosfera havia mudado. Uma conversa emergiu onde novas ideias começaram a ser discutidas. A tensão que antes dominava agora estava sendo suavizada, dando espaço a um diálogo produtivo. Gradualmente, a sala começou a se transformar, como uma planta que recebe a luz do sol. No entanto, não demorou para que novas preocupações surgissem. Quando um dos líderes mencionou o impacto financeiro que essa mudança traria, Maria sentiu o coração apertar de novo. E enquanto tentava formular sua resposta, algo inesperado aconteceu. O celular dela vibrou suavemente sobre a mesa. Era uma mensagem de um colega que não estava na reunião, e as palavras eram simples, mas carregadas de significado. Maria, precisamos de você aqui fora, é urgente. O caos e a tensão da reunião pareciam insignificantes diante do novo mistério que se desenrolava. Antes mesmo de pensar, Maria se viu pedindo permissão para sair. O que poderia ser tão importante? E por que isso parecia mais fundamental do que qualquer decisão que tomariam ali? Com o coração acelerado, ela se levantou da cadeira.
Algo grande estava prestes a acontecer e um novo desafio se aproximava, que poderia colocar tudo em risco mais uma vez. O que mais a aguardava do lado de fora? Maria abriu a porta da sala e foi recebida por um clima completamente diferente. O barulho dos colegas discutindo a situação estava agora longe, abafado. Lá fora, o ar estava mais fresco, cortante até, como se estivesse prestes a chover. Ela caminhou rápida em direção ao saguão, onde seu colega, Lucas, a esperava com uma expressão preocupada. Maria, você não vai acreditar no que aconteceu, ele disse, com a voz trêmula. Nossa equipe de marketing teve um imprevisto, precisamos de você agora, já. Ela sentiu um frio na barriga, mas a determinação a empurrou. O que aconteceu? O que você precisa que eu faça? Lucas respirou fundo. A apresentação para os investidores não está pronta. Parte do material foi corrompido. Se não conseguirmos resolver isso, podemos perder a oportunidade. Aquelas palavras ecoaram na mente de Maria. O projeto era mais do que um trabalho, era a chance de cada um deles prosperar. Vamos, o que conseguimos recuperar? Ela começou a caminhar e Lucas a seguiu, relutante, como se ainda estivesse processando a urgência da situação. No caminho, Maria podia sentir a pressão crescendo. Cada passo que davam em direção à sala de reuniões era como uma corrida contra o tempo. As ideias que não tinham as úmidas de esperança agora estavam cheias de incerteza. Uma equipe unida poderia ter feito frente a qualquer desafio, mas e agora? O dinheiro, a pressão dos investimentos, tudo parecia envolvê-los como uma tempestade. Ao entrarem no espaço de trabalho, Maria viu a tela do computador piscando, sem o slide mais recente. Precisamos reconstruir isso, reunir as informações de todos e trabalhar juntos novamente. Ninguém pode ficar de fora, ela disparou, sua voz ecoando com uma intensidade renovada. Mas Lucas hesitou. Maria, e se não tivermos tempo? E se a reunião for adiada? Ela olhou para ele, a frustração subindo. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Vamos focar no que podemos fazer. Juntos, somos mais fortes. Eles se espalharam pelo espaço, cada um com uma tarefa. Maria foi para o computador, buscando nos arquivos antigos, tentando encontrar os dados que poderiam ser a salvação. O barulho ao redor dela se misturava com os batimentos acelerados de seu coração. Uma parte dela queria que tudo se resolvesse da melhor forma, mas o peso da responsabilidade ainda estava presente, assim como as vidas ligadas àquela apresentação. Enquanto digitava freneticamente, uma lembrança ocorreu. A reunião que havia acabado de deixar. Os rostos de sua equipe, a paixão que ela sentira naquele momento, tudo parecia distante, como se a tempestade se aproximasse. Mas a equipe estava ali, unida. O designer, a estagiária, todos se reunindo. Cada um fez sua parte, uma sinfonia de dedicação que começou a tomar forma. E enquanto isso, um novo pensamento surgia. E se lá fora também pudesse haver uma transformação? O tempo passava e cada segundo parecia se arrastar. Até que, finalmente, após um esforço colossal, o material foi finalizado. O último slide estava pronto, um marco de superação. Maria e Lucas se entreolharam, sorrisos nas faces. Conseguimos, disse ela, quase incrédula. Mas antes que pudesse relaxar, o celular de Maria vibrou novamente. A mensagem era de alguém inesperado. Precisamos conversar. É sobre a apresentação, mas também sobre algo mais que você não pode ignorar. O coração de Maria disparou. O que mais poderia ser tão urgente? E como isso se ligava à apresentação? O mistério estava longe de ser resolvido e uma nova reviravolta se aproximava, exigindo sua atenção mais do que nunca. Enquanto Maria tentava processar a mensagem enigmática, a adrenalina ainda pulsava em suas veias. Ela tinha acabado de sair de um turbilhão de emoções e desespero para finalmente concluir a apresentação. Não posso me distrair agora, pensou, decidida a focar nas próximas etapas. Porém, a inquietação de saber o que poderia estar por trás da mensagem não a deixava em paz. As portas da sala de reuniões se abriram, revelando o grupo de líderes da empresa, com expressões sérias nos rostos.
Maria sabia que aquele era o momento decisivo. Sua equipe tinha trabalhado arduamente e a pressão já estava em seu ápice. "Estamos prontos para apresentar, vamos lá", disse ela, tomando a frente. O que ela não esperava era que a reunião fosse um teste ainda mais difícil do que imaginava. Ao entrar na sala, Carlos estava lá, sua presença sempre lhe trazendo um sentimento de apoio. Porém, havia algo diferente no ar. O cliente estava mais tenso e exigente do que nunca. Maria sentou-se à mesa, respirou fundo e começou a apresentar o material final. O olhar atento do cliente pesava como uma nuvem carregada, mas Maria se permitiu recordar as palavras de Carlos e a energia de sua equipe. Enquanto ela falava, sua confiança crescia. A cada slide apresentado, viu a semente da esperança se enraizar. Os olhares começaram a mudar, e ela sabia que estava ali para mudar não apenas a opinião do cliente, mas também a percepção de sua equipe. Contudo, conforme sua apresentação se desenrolava, uma nova urgência tomou conta da sala. O líder executivo começou a interromper, questionando cada detalhe, apontando para os desafios e riscos. E se falharmos? E se esse projeto não tiver o retorno esperado? A pressão crescia e uma onda de insegurança começou a envolver Maria novamente. "Temos que arriscar, mas com estratégia", respondeu ela, tentando manter a calma. "Estamos aqui para oferecer soluções, e cada um de vocês sabe o quanto nossa colaboração tem sido essencial nesse processo." Um murmúrio de apoio surgiu entre a equipe e, mais uma vez, o calor da união se fez presente. Mas o cliente ainda estava hesitante. "Precisamos de garantias. Se não as tivermos, não podemos seguir adiante." Aquela frase soou como um trovão para Maria. Era o seu chamado para lutar não apenas por sua equipe, mas por todos que dependiam dela. "Eu entendo sua preocupação", começou Maria, a determinação tomando conta de sua voz. "Mas a verdadeira força de um projeto não está apenas nas garantias, mas na capacidade que temos de nos adaptar e evoluir. É por isso que precisamos do apoio de todos aqui. Nossa equipe é um exemplo de superação e juntos podemos transformar incertezas em oportunidades." Os olhos dos colegas brilhavam e, chegando naquele ponto, Maria poderia sentir a transformação acontecendo não apenas dentro dela, mas em cada um dos presentes. Carlos fez um sinal de apoio e ela sentiu que o time estava realmente preparado para qualquer desafio. Depois de mais algumas trocas de ideias, o clima mudou. O cliente começou a mostrar interesse genuíno pelas soluções apresentadas. A confiança de Maria cresceu e, mesmo quando a tensão ainda pairava no ar, ela se despediu da reunião com um leve sorriso nos lábios, sentindo que não importava o resultado, havia dado o seu melhor. Com a apresentação encerrada, as vozes ecoavam em sua mente. "Nós conseguimos, nós somos mais fortes juntos." Com isso, saiu da sala rápido, em busca de um lugar mais tranquilo para pensar na mensagem que recebeu mais cedo. Ao abrir um espaço isolado, leu novamente a mensagem. "Precisamos conversar, é sobre a apresentação, mas também sobre algo mais que você não pode ignorar." A mente de Maria se encheu de atenção e expectativa. "Lucas, você sabe de algo que pode ser tão urgente?" perguntou seu colega, que tinha entrado logo atrás dela. "Não tenho certeza, mas o clima lá fora está agitado, algo está prestes a mudar." Aquelas palavras fungaram um nervosismo profundo nela. Maria manteve o foco, decidida a entender aquela nova reviravolta. A atenção estava voltada para o futuro. Enquanto caminhava para a saída, houve uma coletiva de imprensa convocada devido a um entendimento de crise que envolvia a empresa. A notícia corria rápida e Maria sabia que a transformação dela não era apenas o que havia construído, mas também a união que gerara entre todos. Tudo estava se interligando como uma complexa rede de oportunidades. Ao final do dia, enquanto dirigia para casa, Maria olhava pelo vidro embaçado do carro. A chuva começava a cair, como se o próprio céu estivesse refletindo suas emoções. Era o momento que ela esperava, mas a luta estava longe de ser interrompida. Sentia que a história estava apenas começando. "Este é o momento", pensou para si mesma.
Agora, mais do que nunca, preciso ser forte, assim como minha equipe e meu filho merecem. E com isso, decidiu que não iria parar até que cada passo fosse dado rumo ao futuro da equipe e do que realmente importava. Um lugar onde todos pudessem brilhar. O que Maria não sabia é que a verdadeira transformação estaria apenas começando. Havia tanto mais a enfrentar e desbravar. Ao cair da noite, o céu estrelado de São Paulo parecia promissor. Cada estrela uma nova possibilidade. A mensagem de Carlos ecoou em sua mente. Eu estarei ao seu lado. E, com um brilho renovado nos olhos, Maria estava pronta para encarar tudo o que viesse, porque sabia que a transformação verdadeira começa quando se enfrenta desafios com um coração aberto e corajoso. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações e teorias sobre esse final arrebatador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa conclusão incrível. É hora de mostrar seu apoio.